Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te pedir, por este texto das Escrituras, que o Senhor nos ilumine na compreensão, que o Teu Espírito nos capacite a compreender, ó Pai, a exposição bíblica da Tua Palavra, para que isso gere em nossa disposição de fé uma vivência segundo o Teu querer e o Teu modelo. Abençoe as pessoas que participam desta live, deste culto em casa agora, que também o Teu Santo Espírito esteja com elas, para a compreensão deste texto que foi lido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, nós estamos então na quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos. O significado desta bem-aventurança vai além da condição que ela estabelece. Se você já memorizou o versículo 7, você entende que existe uma condição. Os bem-aventurados alcançarão, os que são misericordiosos, alcançarão misericórdia. Percebe que existe uma conexão de condição. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mas o significado dessa bem-aventurança vai muito além desta condição. Esta bem-aventurança, ela responde sobre a vida misericordiosa do seguidor de Jesus. Ela também mostra a responsabilidade daquele que pertence ao reino de Cristo. E mais, quais os resultados dessa vida de misericórdia na vida do seguidor de Jesus? É preciso lembrar que as bem-aventuranças são qualidades e virtudes que não são próprias da gente, não são inerentes ao ser humano, mas elas são atributos do rei que estabelece um reino e neste reino seus seguidores manifestam essas características. Ou seja, são virtudes encontradas na vida dos discípulos de Jesus e que são produzidas pelo próprio Senhor Jesus. Olha, com isso, eu quero ir para o primeiro ponto. O que é misericórdia? É preciso que a gente estabeleça o significado de misericórdia. Olha, William Hendrickson, comentarista do Novo Testamento, comentando o Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte e esta bem-aventurança, ele define misericórdia da seguinte maneira: misericórdia é amor demonstrado em favor de quem vive em miséria. Misericórdia é amor demonstrado em favor de quem vive em miséria e um espírito perdoador para com o pecador. Sim, a misericórdia coloca amor, compaixão para aquele que está num estado, numa condição miserável. E volta-se com um espírito de perdão para com o pecador. Biblicamente, teologicamente, Lloyd Jones, ele faz a seguinte comparação entre a graça. A graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados, mas a misericórdia é especialmente associada aos homens em sua miséria. A graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Nós não merecemos o perdão dos pecados, nós não merecemos o céu, a vida eterna, a adoção, sermos filhos de Deus, nós não merecemos as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isto é graça. A misericórdia é uma ação da graça de Deus, porque a misericórdia é Deus deixando de nos dar aquilo que merecíamos. Nós merecíamos o inferno, porque somos pecadores. Nós merecíamos o juízo de Deus, porque éramos inimigos dele.
e por misericórdia, Deus deixa de nos tratar ou de nos dar aquilo que nós merecíamos. Por isso, quando nós olhamos para identificar o significado da misericórdia, nós precisamos entender que a misericórdia é um atributo de Deus, faz parte do seu caráter. Olha, nós acabamos de ouvir a primeira leitura bíblica deste culto, o Salmo 136, que repete do primeiro ao último versículo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não é um caráter passageiro de Deus. Não é um caráter mínimo de Deus. A misericórdia é demonstrada como seu caráter eterno. A sua misericórdia dura para sempre. É por misericórdia que ele age em favor do pecador, livrando ele do pecado, do juízo e da morte. Nos tira, Deus, por sua misericórdia, nos tira da nossa maior miséria. Misericórdia, sendo um atributo de Deus, ela é também uma ação da sua livre graça. Olha só, a misericórdia é obra da livre ação de Deus. Ninguém pode condicionar a misericórdia de Deus. Deus oferece a sua misericórdia a quem Ele quer oferecer a sua misericórdia. A misericórdia não é imposta para Deus, mas Deus age livremente em oferecer esta misericórdia. É um dos textos bíblicos que exemplificam de uma maneira clássica isso que eu estou querendo explicar para você sobre misericórdia. É Romanos capítulo 9, verso 14 e 15. Em Romanos 9 nós lemos assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Presta atenção no verso 18 de Romanos 9. Logo, tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. A misericórdia é obra da livre ação de Deus. Ele é livre para exercer a sua misericórdia e livrar do pecado, da morte, da condenação, do juízo, coisas que nós merecíamos, porque éramos inimigos de Deus, a quem Ele quer. E Ele tem liberdade para isso na sua santidade, porque a misericórdia é obra da livre ação de Deus. Uma outra característica da misericórdia, para que você possa entender rapidamente, é que a misericórdia de Deus é aplicada plenamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Quando nós falamos da misericórdia de Deus em nós precisamos lembrar que a melhor maneira desta misericórdia, que é um caráter, um atributo de Deus, que é a maneira com que Deus deixa de nos dar aquilo que nós merecíamos, a morte, o juízo, a condenação, as maldições pela desobediência, e com sua graça, então, Ele nos salva, nos redime e nos oferece as virtudes da graça, da salvação. Em Cristo Jesus nós temos a misericórdia de Deus aplicada através da sua pessoa, de quem Jesus é, e da sua obra. E um texto que eu gosto que você e eu possamos entender bem isso, está na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 7. Olha o que o escritor de Hebreus diz. Perdão, não é versículo 7 não, é versículo 17. Vamos ler o verso 17 de Hebreus 2? Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Quem se tornasse semelhante aos irmãos? Jesus Cristo. Ele se humilhou e se tornou a nossa semelhança. Tá certo? E o versículo 17 continua dizendo: para ser misericordioso e fiel
sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. É interessante como ele associa a palavra misericordioso e fiel sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote que intercede pelos nossos pecados, o sumo sacerdote que oferece sacrifício agradável a Deus, ele é fiel a Deus, mas também é misericordioso e oferece a Deus para fazer propiciação pelos pecados do povo. Este é o nosso Jesus. Ele é a aplicação plena da misericórdia de Deus em nossa vida, porque através do ministério dele, da obra dele, da pessoa dele, nós alcançamos misericórdia. Você entendeu então que esta bem-aventurança se trata de um atributo de Deus, um atributo que envolve a nossa salvação, envolve a ação dele em aplicar em Cristo Jesus esta obra salvífica misericordiosa através da pessoa e da obra de Cristo? Bom, eu quero ir para o ponto 2 dessa exposição e desta bem-aventurança. Bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são alcançados por misericórdia. Este é o ponto 2. Olha, embora o texto apresenta a condição alcançarão misericórdia, é a ideia de uma misericórdia que nos alcançou. Alcançou os bem-aventurados. Olha, você não pode confundir a condição criada na bem-aventurança. Existe uma condição: os bem-aventurados alcançarão misericórdia. Os bem-aventurados que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Existe esta condição. Mas o que esta condição significa? Ela não significa mérito. E é esta grande confusão que muitos leitores fazem deste texto e de outros textos bíblicos correlatos a este. Eles dizem, olha, para que eu alcance misericórdia, eu preciso primeiro ser misericordioso. Quando eu for misericordioso, então Deus me concederá no último dia misericórdia. Não é isso que esta condição apresenta. Nós não podemos confundir a condição criada na bem-aventurada como uma condição por mérito, mas sim uma condição por evidência. A misericórdia é uma evidência na vida dos que alcançam misericórdia. O exemplo de outras referências bíblicas vai te ajudar a entender. No mesmo Sermão do Monte, um pouquinho mais para frente, na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. A gente sabe de cor, né? Diz assim, versículo 14 de Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Existe uma condição aqui sobre o perdão. Mas muitas pessoas têm a ideia de que esta condição ela é uma condição meritória. Eu perdoo para merecer o perdão. E, na verdade, a forma com que esse texto é construído dentro da relevância bíblica é de que eu perdoo porque recebi perdão. O perdão é uma evidência de que eu fui perdoado e alcançado por Cristo. Um outro texto, também no Evangelho de Mateus, que nós podemos chamar de uma referência a este texto, é a parábola do credor incompassivo. Lembra dessa parábola? Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 32 até o verso 35. O credor incompassivo é aquele homem que devia ao seu senhor muito dinheiro que ele não tinha como pagar. Então, o seu senhor o encontra e cobra a dívida, e ele então clama ao seu senhor, pede para que seja perdoado, e o senhor o perdoa. Perdoa toda a sua dívida.
Mas ele sai dali e encontra alguém que lhe devia. E esse homem que foi perdoado de uma dívida que não podia ser paga, encontra alguém que devia muito menos para ele. E da mesma forma ele cobra, e aquela pessoa não tinha como pagar, mas ele manda açoitá-lo e prendê-lo e tomar tudo que ele tem até que se pague a dívida. Bom, o final da parábola está lá no verso 32 até o verso 35 de Mateus 18, que eu quero ler para você. O texto diz: Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Verso 34 de Mateus 18. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Esta parábola também apresenta esta expressão de condição, de que o perdão precisa ser exercido pelos perdoados, mas não é uma condição meritória. Eu preciso merecer o perdão, oferecendo o primeiro perdão, para depois ser perdoado. Ela é uma condição de evidência. A evidência de quem experimentou o perdão, a evidência de quem experimentou a misericórdia. Por isso, este domingo, ao contrário dos outros, eu trouxe o resultado da bem-aventurança no segundo tópico. Bem-aventurados porque serão os misericordiosos, porque alcançarão, encontrarão misericórdia. A misericórdia é evidência de Deus na vida dos bem-aventurados. Olha, não é mérito, é resultado da livre graça de Deus na vida de quem Ele salvou por misericórdia. Não é mérito. Eu vou voltar para Romanos 9, verso 16. Aquele texto que Deus disse, que Paulo diz: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Olha o verso 16, Romanos 9, 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Olha, os misericordiosos são alcançados pela obra da salvação, que não é um mérito. É uma obra da graça. Nós não merecemos. Efésios 2, versículo 4 e 5. É um texto que nós lemos hoje pela manhã na escola bíblica dominical, que diz assim, Efésios 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Atente para como começa essa expressão sobre a nossa salvação. Mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia. É assim que Ele age na sua obra salvífica, de nos redimir, de nos alcançar pela graça, não por mérito, mas pela graça. Os misericordiosos, que são os bem-aventurados, são supridos pela misericórdia de Deus para viverem com esperança e retidão, mesmo em tempos difíceis. A misericórdia que alcança o bem-aventurado capacita ele para viver, para crer, para ter esperança. Vamos lembrar de um texto do Antigo Testamento, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 e 23, até o 23. Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande
é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E isso estabelece a nossa vivência diante de Deus, a nossa participação diante da vida que Deus quer conosco, mesmo em tempos difíceis, porque as misericórdias do Senhor traziam esperança para Jeremias. É assim na vida da igreja. A igreja que é misericordiosa, os discípulos de Jesus que são misericordiosos, eles aprendem que a misericórdia conduz a sua vida, porque eles foram alcançados, redimidos por um Deus que é rico em misericórdia. Olha, Mateus 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esta é uma citação de Oséias, que Jesus está fazendo no capítulo 9, de Oséias 6:6. Aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, não holocaustos, pois não vim chamar justos, porque se fosse chamar justos era meritório, era condicionado à nossa obra meritória de misericórdia. Não, é uma evidência de que fomos alcançados pela misericórdia. Estes são os bem-aventurados, que encontraram um Deus rico em misericórdia, como diz Efésios, capítulo 2, verso 4. Terceira e última lição, irmãos, sobre esta exposição da bem-aventurança dos misericordiosos. Os misericordiosos exercem misericórdia. O ponto 2 era que os misericordiosos são alcançados por misericórdia. O ponto 3 é que os misericordiosos são pessoas que exercem. Embora não seja mérito, é dever. Os bem-aventurados exercem misericórdia. Assim como Deus exerceu misericórdia para com eles, eles também exercem misericórdia para com outros. A falta de misericórdia exercida e praticada é um sinal da ausência de salvação. A falta de misericórdia exercida e praticada é uma evidência de não pertencermos a Cristo, de não sermos discípulos dele. Se falta misericórdia, não somos discípulos. Tiago, irmão do Senhor Jesus, na sua carta, no capítulo 2, verso 13, ele nos adverte para a evidência prática da misericórdia na vida dos salvos e de como isso nos livra e como isso aponta para a ira e para o juízo de Deus. Presta atenção na leitura de Tiago 2:13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, porque em Cristo a misericórdia é aplicada em nós, na sua obra, e nós então somos salvos. E a evidência de quem é salvo é exercer misericórdia. Mas aquele que não pratica a misericórdia, aquele que age sem misericórdia, também não terá misericórdia. É essa a expressão. E aqui aponta-se para os ímpios, para aqueles que não foram alcançados por Cristo, que vivem longe da misericórdia de Deus e que vivem longe de exercer essa misericórdia, por isso experimentarão juízo. Olha, o exemplo da misericórdia da vida do discípulo está bem apresentada numa parábola que Jesus contou, a parábola do bom samaritano. Você já deve ter ouvido falar dessa parábola, já lido essa história, de que o intérprete da lei procurou Jesus e perguntou: quem é o meu próximo? Como é que eu posso
né, herdar a vida eterna, ama a Deus, ama o próximo, mas quem é o meu próximo? Ele pergunta. Jesus então conta a parábola de um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, e eles roubaram tudo daquele homem, deixaram aquele homem judeu quase morto à beira do caminho. Passava por ali homens religiosos, um sacerdote, um levita, e todos eles passaram de longe, passaram de largo, não pararam por causa dos seus afazeres, talvez por preocupações como não se contaminarem se aquele homem estivesse vivo, e eles tinham seus afazeres religiosos que seria impossibilitado de ser cumprido porque eles ficariam ritualisticamente impuros. Mas o fato é que Jesus conta que passava por aquele caminho um samaritano, alguém que era odiado pelos judeus, que era considerado um inimigo dos judeus, e ele passava por ali, ele desceu do seu animal, ele ouviu se aquele homem estava realmente vivo, deu água para ele, limpou as feridas, usou os recursos que ele tinha, óleo, azeite, vinho, para limpar os ferimentos, colocou este homem sobre o seu animal, atrasou sua viagem, levou este homem até uma hospedaria, cuidou dele, e quando ele precisou continuar a sua viagem, ele deixou um crédito aberto em favor daquele homem, porque se ele gastasse alguma coisa a mais do que ele já tinha pago, ele restituiria ao dono da hospedaria. Quando Jesus conta esta parábola, ele termina a parábola e olha para o intérprete da lei, no verso 37 de Lucas 10, e faz uma pergunta. Quem para você foi o próximo desse homem? E no verso 37 de Lucas 10, o intérprete da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Os misericordiosos, que são os bem-aventurados, os misericordiosos, que são os discípulos de Cristo, porque foram alcançados pela misericórdia de Cristo, exercem misericórdia. O bom samaritano é Cristo. As virtudes do bom samaritano são as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós temos um princípio do Antigo Testamento que é aplicado na vida da igreja. Miqueias, capítulo 6, verso 8. E ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Todas virtudes das bem-aventuranças. Amar a justiça, fome e sede de justiça. Praticar a justiça, quer dizer, amar a misericórdia, os misericordiosos, e andar humildemente com teu Deus, os humildes de espírito. Nós percebemos ao analisar esta bem-aventurança uma coisa, eu percebo, de como o nosso modelo religioso tem falhado em evidenciar o nosso chamado como bem-aventurados neste mundo. Porque a igreja não tem sido fonte de misericórdia muitas vezes. E eu quero concluir este sermão lembrando como temos falhado em evidenciar o caráter de Cristo, aquele que com sua pessoa e obra agiu com misericórdia, aplicou a misericórdia de Deus em nós. O Deus que tem como atributo a riqueza da sua misericórdia, que nos salva e que chama discípulos e que ensina aos discípulos a sua misericórdia. Que a misericórdia nos conduza diante de Deus para oferecê-la aos que nos cercam como evidência da obra de salvação e da misericórdia que já nos alcançou. Porque bem-aventurados são os misericordiosos. Eles alcançarão misericórdia. Ei, pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.